Boa noite. Essa é a última live do ano. Já estaremos passando das 50 entrevistas e eu tenho um convidado muito especial que fez um charme danado, dizendo que vai baixar o nível, que é... Não é você que está pedindo para entrar, é o Paulo Betti. Paulo Betti, como sempre um jornalista faz antes de apresentar, ele dispensa apresentações. Paulo Betti tem dezenas de peças de teatro, muitas delas ele dirigindo, boa noite. Tem dezenas de novelas e tem uma grande quantidade de filmes. Essas peças de teatro, muitas vezes, direção dele. Eu vi algum. Paulo Betti entrou, vai solicitar para entrar ou vou ter que ficar metendo o dedão ali? É um perigo, Paulo Betti. O Grazi está junto. Então está arriscado a ele ficar do Antônio Graça. Uma live com o Paulo Betti com o Graça junto é um risco muito grande. Paulo E Betti, aí, rapaz? primeiro eu vou começar com uma consulta. O Graça entrou. Eu bloqueio ou deixo ele... Não, eu não quero entrevistar o ar-condicionado. Eu prefiro entrevistar você. É possível? Pode ser, pode ser. Espera aí, tenho que botar no lugar. O engraçado é que tem que ser na hora, né? Não pode ser antes, não pode ser depois. Ah, Isso dá... eu aqui, com a minha formação de TV Globo, um dia eu vou mostrar os meus estúdios. Me preparo meia hora antes. As luzes Ah, são do Maneco Kinderé, cenário maravilha. do Gringo Cardia. Eu estou vendo que tem um cenário bacana. O meu tá meio ruim hoje. Aqui Mas fica melhor. a gente já está com uma premissa. A gente deixa o Graça participar dessa história aí? Ou Claro, bloqueia? o Gracie é personagem principal no lado esquerdo, no lado esquerdo do meu coração. Ah, eu sei que vocês são Gosto. amigos. Que papo furado esse de baixo nível? Você tem problema... Você faz análise? Eu acho que eu tenho um problema de. O Domingos de Oliveira dizia que eu sou um falso modesto. Eu acho que é Falso por aí. modesto. Por aí. Paulo, sua infância. Então, eu fiquei até meio tenso para fazer essa conversa com você, porque eu vi a grande maioria das lives que você fez, e achei tão bacanas e tão. é, e eu tenho medo, quando eu for fazer um negócio importante, de errar. Então, né, eu Ah, vou falar um pouquinho, vou começar então com o trechinho inicial da minha peça, Autobiografia Autorizada. Minha mãe, de nome Adelaide, que significa aquela que tem o semblante nobre, teve 15 filhos. Eu fui o 15º, nasci temporão. Ela tinha 45 anos quando eu vim ao mundo. Ela ficou 10 anos sem dar à luz, então de repente eu apareci. Meu irmão, que era o mais novo, José, tinha 10 anos quando eu vim ao mundo. Mas eu não apareci assim de repente. O trabalho do parto demorou 3 dias. Minhas irmãs rezavam debaixo de uma mesa no fundo do quintal, torcendo para que a bacia de água quente, debaixo da minha mãe, de cócoras e as rezas da parteira, surtissem efeito. Tudo se resolveu na última hora, quando meu irmão mais velho, Antônio, então com 20 anos, o inimigo dos burros, ou o defensor, foi a cavalo buscar um médico que chegou no seu carro amarelo. Esse é o começo da minha autobiografia autorizada. vamos avisar que eu fiz uma proposta indecente, que como eu vi a autobiografia espetacular, que ele respondesse algumas coisas com o texto da peça. Aliás, eu já começaria quebrando o nosso acordo, combinação, é que quando eu escrevi meu primeiro livro de ficção, eu não sei se é Sócrates, Aristóteles, alguém disse o seguinte, que toda ficção é biográfica. Em compensação, toda biografia é ficcional. A sua é para valer mesmo ou você romanceou? Ah, não é a minha memória, né? É invenção, né? É uma invenção. Como é que eu vou saber como era meu avô quando eu tinha 10 anos? Aí tem as minhas irmãs que falam e que contam. Como é que era seu avô? O meu avô era um imigrante italiano que veio de Bérgamo em 1898, mais ou menos. Ele fez uma viagem
num navio chamado Michele Lazzaroni. E ele veio junto com minha avó. Os dois estavam prometidos um para o outro. Ele tinha 12 e ela tinha 7. Celeste. João e Celeste desembarcam em Santos e aí, não sei como, eles acabam na região ali de Capivari, no interior do estado de São Paulo, Capivari, Rafar, e aí então meu avô está estabelecido ali, meu pai tinha um bar na beira da estrada e aí eu nasci ali em Rafar. Mas foi isso que você me perguntou? Eu perguntei pelo avô, porque eu queria ouvir essa história de Rafar, mas para mim o que marca a sua, digamos, a sua vida não é Rafar, é Sorocaba, né? Sim, e é certo, porque eu ia na roça do meu avô. Meu avô ele trabalhava à meia para um fazendeiro negro. Essa é uma circunstância bastante rara, né? Porque os negros não tinham propriedade de terra, eles foram impedidos de ter, inclusive, né? Eram proibidos de ser proprietários. Mas quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, meu avô trabalhava para esse fazendeiro negro como meeiro, que é um sistema absolutamente primitivo, assim, né? Quase o patrão da terra e a semente, e a pessoa planta, colhe e divide a metade com o dono. Semi-feudal, né? Sendo que um proprietário preto, né? Isso. Então eu via a Casa Grande da perspectiva da senzala, do lugar onde estava meu avô. E aí saía de carro, com um carro bonito, o senhor Aquiles Campolim, que era o proprietário. E no banco de trás tinha uma menina, nem de trás, da frente, naquela época não tinha isso de botar as crianças atrás. Ao lado do banco dele tinha uma menina que tinha a mesma idade que eu, negra, filha do seu Aquiles Campolim. E minha mãe falava: você vai namorar a Nazaré é linda, aquelas brincadeiras, né? Então eu tive eu não sei o que isso significa, mas eu vi essa questão da negritude da minha infância desde o princípio, porque tinha essa circunstância da roça do meu avô e tinha o lugar onde eu vivia, que aí já era em Sorocaba, a partir dos 3 anos, faço essa transição da roça para a cidade. A minha família veio atraída pelas indústrias de Votorantim, que se estabeleceram. Sorocaba, na época, era chamada Moscou do Brasil, por causa da presença do Partido Comunista lá, devido ao fato de ter muita fábrica, né? Indústria têxtil, cimento, papel. Classe operária. Lá tinha. E era tudo estabelecido. A casa do mestre, a casa do contramestre, a casa do mais baixo, tudo de tijolinho aparente, parecendo Manchester. Portanto, a cidade também se auto-apelidava, mais recentemente, agora gosta muito de ser chamada de Manchester Paulista. Tentando voltar para a peça, você fala muito sobre bichos, os bichos. Tem como você voltar a essa história dos bichos? Você descreve os bichos do pátio e tal. Sim, a gente... esse lugar onde eu cresci chamava-se Vila Leão. Chama-se ainda Vila Leão. Eram 4 ruas de terra assim que se entrelaçavam, como se fosse um jogo da velha, né? E curtas, 500 metros cada uma, numa baixada. E lá no lugar mais baixo dessa baixada é que ficava a minha casa. Então, nossa perspectiva era sempre olhando para cima, onde alguém batia palma no portão, Dona Adelaide, chamando minha mãe. E eu, literalmente, estava dentro desse buraco, cercado, tinha um riacho no fundo, tinha um bambuzal. O bambuzal é considerado o lugar das almas, né? Dos espíritos, né? Acho que por causa do gemido, você escuta quando eles gemem, aquela dança que eles fazem. Isso era o fundo do quintal da minha casa. E 95% da população desse lugar, que era Vila Leão, era de negros. E era samba, e era batuque, 3 escolas de samba. As 3 escolas de samba da cidade de Sorocaba tinham sede nesse Macondo, nesse 4 ruas, né?
E isso acho que foi realmente... Por isso que eu falo dos bichos. A gente convivia com os bichos, né? Galinhas, porcos. Minha avó me obrigava a ajudá-la a matar o porco. Então, eu, menino, tinha que ajudar minha avó a segurar a pata do porco para ela enfiar a faca. Então, era um universo assim que eu digo, parecia que estava, vamos dizer, que fosse nos anos 40, porque não tinha luz também. A luz elétrica era muito pouca. Então, e minha mãe vivia com os espíritos, não é? Minha mãe era uma benzedeira, então ela convivia com a avó dela, bisavó dela, que já tinha morrido. De noite elas vinham pentear o cabelo dela. E ela dizia que, enfim, ela vivia num contato com outro astral. Além do que ela benzia. Então ela fazia filas na frente da minha casa para serem abençoadas. Quem tinha problema de enxaqueca, que ela benzia com um copo, ela pegava um copo assim e emborcava o copo, fazia, puff, virava o copo em cima da cabeça da pessoa. E daí ela começava a rezar. A água parecia que subia assim, borbulhando dentro do copo. Isso eu vi. Isso eu vi. Ou talvez eu não tenha visto, mas eu acredito. Viu. Vi. Porque o que você perguntou sobre... Né, eu não sabia que eu tinha essa peça escrita, sabe, Elange, a autobiografia autorizada. Eu ia fazer um monólogo que um amigo meu, um grande tradutor, lá de Sorocaba, e ele mora em São Paulo, diretor de teatro, de cinema, um cara, José Rubens Siqueira. O José Rubens escreveu uma peça chamada Morrer Não É Nenhuma Tragédia. Olha que título bom, né? Puta título. Puta título. Aí eu me inscrevi nas leis e tal. Na hora que eu fui começar a fazer o primeiro ensaio, eu me invoquei com uma fala do personagem. O personagem era eu mesmo, né? Porque era uma pessoa que se dirigia diretamente para a plateia, falando sobre a morte, ele próprio da sua, que estava muito próxima, por alguma razão, o cara ia morrer. E ele falava da mãe dele, ele falava, minha mãe tinha uma empregada doméstica que falava assim, e aí tinha uma piada. Eu falei, pô, eu não posso falar isso. Deu uma sensação de não fazer sentido eu falar, de fazer uma peça de teatro sob o ponto de vista da classe social da qual não era a da minha mãe. A minha mãe era da classe das empregadas domésticas, entende? Então, não podia fazer piadas com a empregada doméstica do cara que estava escrevendo a peça para eu fazer isso para a morte. E eu aí falei assim, pô, quer saber? Eu vou escrever a minha. A minha. Aí me deu esse negócio, eu falei, não, vou começar falando que a minha mãe era uma empregada doméstica, tal e coisa, e vou contar a história da minha mãe, do meu pai, do meu avô, principalmente as mortes deles, que eram os 4 eixos da peça. Daí eu já tinha escrito porque eu também me dei conta que eu escrevi durante 25 anos, uma vez por semana, uma coluna para o jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, onde eu contava as coisas que eu estava vivendo, sei lá, a minha experiência na Fulbright, em Nova York, as campanhas políticas, enfim, qualquer coisa que aquela crônica semanal eu enviava para o Cruzeiro do Sul durante 25 anos. Quando eu comecei a escrever, eu percebi que já estava escrito, né? Parece aquela coisa do Guimarães Rosa, né? Eu tomei notas. Eu tive sempre a mania de tomar notas. Mas, pô, vou tomar nota. Tem uma história do Guimarães que é muito interessante, que o Manuelzão foi no programa do Jô Soares. Manuelzão, né, com aquela barba imensa, assim, né? Personagem do Guimarães Rosa, né? Ele falou assim, puxa vida, ele comentou com o Jô Soares, o seu João Guimarães, o seu João, né? Ele vinha com um negocinho pendurado no pescoço, um caderninho. E aí de noite ele ficava conversando, ele tomava nota de tudo que a gente falava. Se eu tivesse tomado nota também, eu escrevia também. O segredo é tomar nota. Aqui, né, nesse formato aqui que está virando psicanálise, peça e tal, qual é a tua relação com religião e morte? Olha, com a morte e com a religião, muito forte.
toda a cultura da minha... Aliás, detalhe, nunca tivemos tão cercados pela morte, a humanidade, o Brasil. Acho que assim, todo dia você tem uma notícia. Então, acho que essa questão da morte deve estar muito presente na vida da gente. Voltando para você, religião e morte. Sim, então, eu sempre tive muito ligado, porque como eu nasci de pais velhos, esse é o problema do filho de pais velhos, né? É ficar falando, pô, esse cara vai morrer logo, né? Que é o seu pai, que é a sua mãe. Então, convivi muito com isso. Olha, aí convivi com a morte da minha avó e do meu avô, porque nós morávamos todos juntos. Isso. E meu avô e minha avó foram velados na mesa de futebol de botão, a mesa que tinha na cozinha da nossa casa, que era uma mesa de fórmica, daquelas que dizia mesa elástica, que ela abria e você tinha uma tábua no meio, aumentava o número de lugares na mesa. Ali, na sala, colocaram o meu avô e nós velamos meu avô e depois de um tempo começamos a jogar futebol de botão, depois mais para frente velamos a minha avó. Então, sendo que tinha a pessoa que ia ajudá-los a morrer, né? A figura do meu tio Beppe, que era especialista em ajudar as pessoas a fazerem a passagem, né? Então, a cena da vela na mão, o meu tio rezando ao lado, assim, enquanto no rádio tocava a Ave Maria de Gounod e entrava o padre Donizete de Tambaú. Não tinha esses pastores picaretas, né? Desculpa, mas não falamos disso. Aqui no Rio de Janeiro também, era a Rádio Jornal do Brasil, todo dia às 18 horas, tocava Ave Maria de Gounod, que é linda, né? Alguém falou Carontes aí, ó. Alguém falou Carontes. Eu até separei aqui depois para ler um trechinho da Divina Comédia do Inferno, né? De religião. Você é religioso? Olha, eu sou muito religioso e muito descrente. Eu tenho picos assim que vão e voltam. Mas eu tenho uma formação muito forte católica, misturada com o espiritismo, com a Umbanda e com o espiritismo Allan Kardec, né, de mesa branca, conforme dizem, que se distingue, vamos dizer assim, da Umbanda. Eu sou muito fortemente ligado à Umbanda, né? Eu fiz o filme O Cafundó, que é o nascimento de uma religião, proto-religião africana no Brasil, juntando a igreja, o culto aos orixás, com o espiritismo de Kardec e com o catolicismo. Esse personagem do Cafundó, que o Lázaro Ramos faz no cinema, ele juntava essas três coisas. Essa é a minha devoção. Eu sou devoto do preto velho João de Camargo, de Sorocaba. E eu sei disso quando balança o avião, ou quando dá aquela sensação de que você faz assim, pô, caramba, agora não tem mais nada que fazer, tem que rezar. Isso também está muito presente nessa... Minha mãe rezava rezas de defender o corpo, você entende? Fechar o corpo. Tem uma hora que você precisa rezar assim, para fechar o corpo, senão entra uma bala perdida, senão entra uma facada, né? E isso foi muito forte. Então eu tenho esse lado religioso, sim, e depois às vezes eu falo assim, puxa vida, mas é tão bom crer, porque é tão melhor você achar que você vai para um outro lugar, vai ser recebido. Com minha mãe estarei. Isso é uma coisa da Igreja Católica que é sacanagem, né? Porque promete para você que você vai encontrar com a sua mãe. Eu sou ateu, também tenho. Aliás, não vou mostrar, porque eu tenho santo e tal. Ali no fundo, vocês conseguem ver. Aqui, ó. Exu Caveira. Aqui eu tenho, não vou ficar mostrando tudo, não. Eu tenho terço árabe, eu tenho tudo, mas eu sou ateu. Mas assim, espiritualidade para mim é uma coisa um pouco diferente de religião. Religião é um troço que não é muito bom para a humanidade, mas religiosidade faz bem para todo mundo.
no Porque sentido da estrutura religiosa, né? A religião, no sentido, né, próprio dela, ela ajuda a desendoidar. Como diz o João Guimarães Rosa. Ele diz isso, que a religião é que um se agarra no Kardec, ele fala, que são os espíritas, que acreditam na ressurreição, né, na incorporação dos espíritos. Alguém recebe um espírito. Né? Eu vi, durante a minha infância inteira, eu mamei até os 7 anos de idade. Eu ia com a minha mãe. Eu ia com a minha mãe. Você e o Zico. O Zico também? O Zico. O Zico, a história dele é inacreditável. Mamou até os 7 anos também. Ó, tá vendo? Não é mentira, acontece isso. 2 craques. Graças. Eu quero me comparar com o Zico, mas enfim, eu fico muito feliz. Agora, Mas provavelmente que você era o último filho, não? Era o último temporão. Tinha uma distância de 10 anos. Porque geralmente quem continua mamando até mais tarde é que a mãe continua tendo filho. Mas você não, você grudou ali e foi. Eu ia lá no Centro Espírita em pé e mamando assim, em pé. Né? Isso foi uma coisa muito boa, eu acho. A minha mãe fez mais. Eu podia fazer uma campanha institucional sobre a amamentação prolongada, né? O quanto é importante você mamar bastante. Né? Tanto que meu pai perdeu os dentes, eu sempre tive muito medo de ter problemas com dentição, porque minha mãe não tinha dentes, minha avó não tinha dentes, meu avô não tinha dentes e meu pai não tinha dentes. Então, e meu irmão já estava botando uma chapa. Né? Meu irmão, que é mais novo, ele está vivo, ele está com 78, Zé. Zé é sapateiro lá em Sorocaba. Grande Zé. Eu não registro que eu recebi umas 3 cutucadas assim. Deus abomina os ateus. As pessoas não entendem de Deus. Um dos princípios do cristianismo é odiar o pecado e amar o pecador. Deus não abomina ninguém. Não é esse Deus que está valendo por aí, não. E eu tenho certeza que, como ateu, eu tenho mais possibilidade de ir para o céu do que muito católico que a gente vê dizendo Deus acima de tudo, Pátria acima de tudo. Isso aí já é outra história. Isso já é outra história, mas Deus tem quem diga que Jesus Cristo é o maior acontecimento da história. Né? Então, nós estamos nas vésperas do nascimento do Cristo. Isso está na minha cultura religiosa de uma forma muito forte. Né? Eu acompanhei isso, estava até vendo o Caetano falar na live dele sobre os presépios. Né? Lindo, né? Porque ele não conseguia aceitar a ideia da árvore de Natal, porque ele tinha algo que era o presépio e que se espraiava pela cidade dele e até entrava com cheiro de pitanga e folhas de pitanga, né? E Sorocaba tinha esses presépios. Eu lembro desses presépios da minha infância. Eu tive uma infância muito religiosa, sim. Tinha também os crentes da igreja, não era da Assembleia de Deus, era da Congregação Cristã do Brasil. Minha família, uma parte dela lá em Piracicaba é da congregação. Acho lindo os cultos da congregação. É muito empolgante, sabe? Porque você tem 500 hinos. Todo o culto gira em torno da música. Eles têm uma banda de 60 elementos que fica no centro da igreja e as pessoas cantam os hinos que eles escolhem na hora. Então eles falam, hino 18, aquele barulho, todo mundo folheando e daí a banda ataca, a banda não tem maestro na frente regendo, ela está... Eles não tocam fora da fé. Da Igreja Assembleia de Deus também tem música. Esses podem tocar. Então eles tocam na noite, eles tocam em orquestras. Quem mais fornece músico para orquestras são esse pessoal da Congregação Cristã do Brasil. Eles são chamados de os Línguas de Fogo. O Antônio Cândido frequentava os Línguas de Fogo de Piracicaba. Por quê? Todo o culto são 2 músicas e 2 depoimentos. E assim vai nessa sequência, 2 músicas, 2 depoimentos.
até que no fim um deles se sinta inspirado pelo fogo e resolva falar. E aí ele fala lendo a Bíblia e depois exortando a Bíblia, dando o entendimento daquela passagem. Enquanto isso, eles torcem. Aleluia! Ai, irmão, aleluia! Estão incentivando o cara para... É bonito, bonito, né? Bonito, claro. Olha só, eu já fui carimbado de herege. Primeiro eu queria dizer o seguinte, que quando eu vi a sua peça online, vamos falar dela mais para frente, eu vou perguntar, você vai voltar com ela? Eu vou fazer muito essa peça, né? Porque às vezes eu fiz uma vez aqui de casa. Eu montei o cenário que era a casa da minha infância, que é um cenário de papel da minha peça, montei na sala da casa da minha velhice. Parecia Machado de Assis, né? O cara que construiu a casa, né, na sua velhice, uma réplica da sua casa da infância, né? Então, vou fazer, sim. Eu não vou parar de fazer, vou fazer outras vezes e tal. Vai mudando, né? Muda um pouco um acento aqui e ali, mas tem uma estrutura fixa da peça, que tem um texto que, curiosamente, ou talvez obviamente, eu, quando comecei a peça 5 anos atrás, né, fazia no teatro, fiz no Brasil inteiro, desde Manaus, Belém, todas as capitais brasileiras eu fui com a minha peça, porque eu queria isso, queria ter uma peça para poder falar, para poder contar minha história, discutir, conversar e construir uma rede para depois também lançar A Fera na Selva da forma com que eu lancei. Eu fui construindo na turnê da peça uma rede para me ajudar a lançar um filme alternativo, que foi A Fera na Selva, que eu fiz com a Eliane. Eu não perco o fio da meada, eu vou voltar para a questão do herege da tua peça. Fala logo do filme. Sim, do filme a Fera na Selva, é porque eu me dei conta que eu não tenho falado do filme, devia falar, sabe? Porque o lançamento, Erlange, eu fui em 60 apresentações. O filme só passou junto comigo. Eu falei, não vai ser lançar tudo assim. A distribuidora estranhou, mas topou. 2 filmes do Meirelles, pessoal de São Paulo. Aí eles me ajudaram a fazer o lançamento dessa forma. Então, por exemplo, em Sorocaba tinha 3 sessões por dia no cinema. Qual é a história? Qual é a história? A história é a seguinte, é um homem e uma mulher que se reencontram depois de um certo tempo e começam a conviver. Eles vão convivendo e vão passar a vida inteira juntos. Ela possuída pela ideia, pela obsessão dele, que é a seguinte: ele acha que ele está preparado para uma coisa extraordinária que vai acontecer com ele e que vai transformar a vida dele e tal. Ele vive na espera desse acontecimento. E, enfim, ele não vive o presente. Basicamente, tem até a música, o Gilberto Gil me cedeu essa música e ela entra no filme de uma forma muito bonita, que é o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Né? Porque às vezes o filme é sobre isso. Você ficar pensando em algo que pode acontecer de bom, de mal, porque nós estamos no colo dos deuses. Né? Essa que é a questão do filme. Você, nós estamos sentados no colo dos deuses. Porra, e nada mais óbvio do que isso hoje, né? Eu sinto que é isso. Nós podemos ser contaminados, né? Nós estamos, você falou sobre isso, a gente está com aquela realidade quase daquele cartoon meio terrorífico, né? Que aparece aquela figura da morte, né? Outro dia estavam aqui do lado de casa, no domingo, uma garotada fazendo uma festa. Estavam todos, que classe média alta, todo mundo bebendo e ninguém usando máscara, tudo 14, 15, 16 anos. Eu fiquei com vontade de fazer uma fantasia dessas da morte, sabe? Entrar numa festa dessa, assim, só dar uma passada com a foice, assim, e é uma intervenção, né? Tá estranha a situação. Voltando ao herege e sua peça,
para mim, uma forma de religião... Não, primeiro eu queria dizer o seguinte. Quando eu vi a estreia online, pifou o computador, a projeção. Você fez uma coisa horrorosa, que você disse no final que tinha pifado, porque não fez falta nenhuma. Você é um puta de um ator que você ia falando, a gente fazia um exercício de imaginação. Onde é que eu vou chegar? Herege, para mim, uma das religiões que eu tenho é futebol. Faz aquela narração de futebol do rádio. Puta que pariu. Copa do Mundo de 1958 na Suécia, na voz de Pedro Luiz. Espalma, Gilmar! Recolhe de sorte, põe a pelota no terreno, entrega no centro para Didi. Didi estica a esfera com precisão na direita para Garrincha, desce o ponteiro, gira, rodopia, domina o endiabrado. Garrincha pela direita, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, centro, coronária, sobe pé de cabeça, sobe Vavá, por cima do travessão se perde o balão. Beber caracu é beber saúde. Cara, não precisa de computador, não precisa de imagem. Mas vamos voltar aí para a tua vida. Aí você um belo dia sai de Sorocaba, como é que entra o teatro na sua... A versão que eu vi não chega até a tua ida na vida artística, vamos dizer assim. Como é que isso acontece? Aí foi assim, aí teve teatro amador, eu vi muito teatro amador, Sorocaba tinha um teatro amador maravilhoso, eu vi Shakespeare, eu vi Plauto, eu vi peças incríveis do teatro amador em Sorocaba, sabe? Tinha um sistema. E eu, na escola, as professoras incentivavam, e eu frequentava o trabalho social dos padres salesianos. Eles tinham um trabalho social, que adotava os meninos pobres que... Aí, bonitinho, tal, já me botaram de coroinha, aí gostava de ler os trechos, maiores trechos da Bíblia, né? O padre mandava ler, então eu anotava, fazia pontuação, eu queria caprichar na leitura. Ali já começou o ator, né? Mas eu estava destinado a ser médico. Mas daí, com uns 17 anos, mais ou menos, 18 conheci a Eliane Giardini, que foi assim um acontecimento absoluto. Imagine que sorte eu encontrar a Eliane com 18 anos. Eliane queria ir para São Paulo, Eliane fumava, era moderna, eu era tudo culpado, uma barba, meu pai doente, era barra pesada. Mas daí Eliane meio que botou uma pilha e nós fomos para São Paulo fazer prova na Escola de Arte Dramática da USP, que é um curso médio, é um curso técnico, que eu acho a melhor forma curso técnico. Depois o cara fez aqueles 3 anos de curso técnico, que era bom, porque ainda é assim na USP. É à noite, o que propicia caras pobres do interior, como eu, por trabalhar exemplo, de dia. Trabalhar de dia para pagar a pensão e à noite... Como é que você trabalhava? Você trabalhava em quê? Eu trabalhei na indústria Votorantim. Quando eu saí, eu comecei a trabalhar como menor na indústria Votorantim em Sorocaba com 16 anos. Trabalhei no hospital. Depois eu fui para São Paulo e fui para o departamento de compras da indústria Votorantim, atrás do Teatro Municipal, na Praça Ramos, ali. É um prédio grande que tem atrás do Teatro Municipal. É engraçado que eu trabalhava e eu não me dava conta que ali estavam entrando cenários, daquelas coisas. Daí um dia eu fui fazer uma série com o Fernando Meirelles lá e a gente gravava uma cena no Teatro Municipal. Eu contei isso para ele e ele falou, pô, que história, né? Você estava lá, eu estava como comprador de balcão da indústria Votorantim. Depois eu fui para o Banco de Boston, onde Henrique Meirelles era do Banco de Boston. Foi um belo emprego que eu tive como bancário, tinha um almoço incrível, era um lugar muito gostoso de trabalhar. Depois eu me formei e fui para dublagem, daí... Dublagem é incrível, tem cenas incríveis de dublagem. Tem algum desses personagens mais marcantes que seja a sua voz? Não, eu gostava daqueles negocinhos. Versão brasileira AIC, São Paulo. Versão brasileira Álamo, São Paulo. Depois tinha assim, cuidado, explosivos. Cuidado, explosivos, né? Eu gostava daquelas leituras que tinham assim,
E tinha também aquele negócio que era assim, mas não se esqueçam, amiguinhos, no próximo inverno eles estarão de volta, porque os patos selvagens retornam sempre. Depois tinha outro que era assim, o deserto do Atacama é uma das regiões mais inóspitas da face da Terra. Assim, agora estão me chamando aí, tomara que me chamem mais para fazer umas narrações desse tipo, sabe, do deserto do Atacama. Eu adorava rádio, escutar rádio. Você é incrível, porque é o seguinte, tem uma fama, ele já confirmou, mas deve ser verdade, que o Fagundes chega, não estuda porra nenhuma, antes da gravação, dá uma olhada no texto, pá, vai lá e mata a pau. Em compensação, se der problema e pedirem para ele regravar, ele esqueceu. Você tem memória da primeira... Você tem uma memória prodigiosa, como se fala. É um alimento que eu fico... Eu estou cercado aqui, minha casa é quase como se fosse um sebo. É um personagem da Fera na Selva, em boa parte do tempo sou eu, porque eu fiquei 30 anos com esse personagem na cabeça. As pessoas perguntam assim, você leva o personagem para casa? Claro que a gente leva o personagem para casa. Claro que a gente é completamente deformado pelos personagens que a gente faz, de uma certa maneira, porque é no olhar do outro. A forma como você me vê faz com que eu seja aquilo que você me vê. Então, o ator é isso, né? Quer dizer, então, o ator, e além do que, o ator tem um compromisso, o ator brasileiro, pelo menos da minha geração, que foi muito marcada pelo Stanislavski, hoje eu faço uma pregação danada contra o Stanislavski, eu quero mais Meyerhold e menos Stanislavski. Mais de fora para dentro do que de dentro para fora, entende? Porque parecia que a gente tinha que... O Plínio Marcos dizia que o ator agarrava até num fio desencapado para fazer um papel. Né? Por exemplo, quando eu fiz Lamarca, eu perdi 15 quilos para fazer o Lamarca. Em 2 meses, foi muito pouco tempo, você entende? Tinha que ter uns 6 meses para aquilo. Então, mas eu tinha que fazer. E aí, esse compromisso stanislavskiano de você querer ser aquele cara. Você sabe que uma coisa curiosa, no meio do processo do Lamarca, quando eu estava filmando, eu filmei com a Carla Camurati. Ela fazia papel da Yara Yavelberg. Né? E a Carla viria depois, logo depois, ela mostrava os croquis todos da Carlota que ela faria logo depois como diretora. Né? E ela me perguntou, mas você já sonhou com o Lamarca? Eu falei assim, caramba. Me senti em falta, sabe? Por que eu preciso sonhar com o Lamarca? Mas é o dever, a obrigação. Se você lê o Stanislavski hoje, você parece espiritismo. O que você tem que sentir para fazer o personagem... Por incorporar. Aí eu estou um pouco como adepto da teoria do Antônio Pedro, nosso querido diretor, ator maravilhoso, Antônio Pedro, que dizia assim, ator precisa decorar o texto e não esbarrar no cenário. Já está bom. Você não precisa fazer mais nada. Eu tenho feito alguns... É um pouco exagerado isso, né? Sim, mas... Você fala que você leva o personagem para casa. A gente não larga do personagem. Por isso que eu digo, você tem que tentar tirar um pouco essa carga da pessoa, porque senão ela fica muito embatucada no processo, né, do ator. E a gente é um misto de vaidade e insegurança. Né? Vaidade que me... Pô, você não imagina o trato que eu dou nesse cabelo aqui, meu. Para ele preservar aí. Você com uma das cabeças mais brilhantes desse país. Você com uma das cabeças mais brilhantes desse país. Não, eu estou brincando, mas isso faz parte do nosso trabalho. Quantos colegas que eu vi que se ferraram todos porque aplicaram coisas que não deu certo, o desespero de perder o cabelo é diferente para um ator do que para uma pessoa que não é ator, né? Porque o ator trabalha nesse universo da sedução ou do espectador ficar vivenciando vidas paralelas através de você. Não é isso? O que as pessoas fazem? Elas sentam e falam assim, deixa eles viverem um pouco seus dramas, nós não vamos nós morrer no final. Né? Então, essa simulação, né,
A gente convive com as pessoas durante muito tempo, durante as novelas, né? E aí a gente está... o cara está no hospital sendo operado, ele está vendo a novela. Às vezes, um pouco antes da operação, logo depois que ele voltou, ele liga a TV, ele vê a novela. Agora, Paulo, vou te falar como amante de teatro e que conheço muito artista. Para mim, eu acho, e aí eu te coloco nessa categoria, eu acho inacreditável. Assim, a gente conhece, a gente se encontrou, tal, não sei o quê. Quando você está no palco interpretando, para mim o grande ator é aquele que eu esqueço, que é o Paulo Betti. Eu não sei se você está com cabelo grande, está com cabelo pequeno. Quem está lá é o personagem. Eu fico impressionado quando eu não gosto de cumprimentar depois, porque eu acho que o artista está querendo ir embora para casa e você é obrigado sempre a elogiar. Eu te vi na plateia. Você consegue? Acontece com você está lá incorporando e tal, e vê quem está na plateia e não sai do barato? Não, é assim. Se você convenciona que vai ter uma quarta parede, ou se a direção da peça... Eu fiz, por exemplo, O Deus da Carnificina. Assim, era um belo espetáculo. Tá na minha linha dos seus grandes papéis que eu vi em teatro. E você sabe que o Polanski filmou depois. O filme é uma merda comparado com a montagem. Você viu o filme do Polanski? Eu não cheguei a ver, eu tenho o filme, mas me deu preguiça, porque eu fiz a peça durante 4 anos. Não, sabe por que você deve ver? Que você vai se sentir muito bem em ver como o trabalho de vocês é muito melhor do que um filme do Polanski. O Emílio e o elenco tão... Nós nos demos muito bem, nós 4. Era um quarteto, junto com o Emílio. E houve uma troca maravilhosa, foi muito feliz. Às vezes acontece isso no teatro. A Julinha, o Júlia Lemertz, a Débora Evelyn, o Oran Figueiredo e eu, nós 4. Havia uma composição, assim, a gente não deixava a bola cair um segundo, tinha um rigor. Então aí acontece às vezes que você perguntou... Você estava falando da quarta parede. Se tiver a quarta parede, e na Deus da Carnificina tinha, e às vezes o Emílio, o diretor, tirava, falava assim, aqui não vai ter, aqui vai ter. A gente tinha e não tinha. Então, esse jogo todo trançado, né, que tinha na peça, com uma dramaturgia, eu acho assim, eu sou adicto de dramaturgia. Me dê um texto bom, pelo amor de Deus. Me passe um texto bom de teatro para fazer, que é o que a gente... Né, teve até um momento, há pouco tempo, uma parte da minha vida, por exemplo, a Yasmina Reza, por exemplo, é um texto que é buscado o que ganhou o Tony, digamos. Fica de olho no texto que vai ganhar o Tony. Geralmente é bom. Você sabe uma outra peça que eu colocaria entre as tops que eu vi com vocês? O teatro é fogo, você não consegue ver tudo. Acho que uma peça que não teve até grande bilheteria, salvo engano, mas é Tartaruga de Darwin. Tartaruga de Darwin. Puta que pariu. Peça você boa, né? Com a Cristina Pereira. Vera Fajada. Eu sou apaixonado por Darwin. Mas a ideia que o cara tem é muito boa, de contar a história da humanidade através da tartaruga... É boa mesmo. Esse dramaturgo é espanhol. Ele é espanhol. Ele teve outras peças dele, foram montadas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas a Cristina estava fabulosa como tartaruga. A Cristina, na brincadeira, que eu estava falando comparar, ela é uma tartaruga, ela vira tartaruga. Aliás, segunda vez que eu vou mostrar, que é uma das fotos que eu tenho, que eu faço umas fotos aqui, que eu acho tartaruga... Eu sou apaixonado por Darwin. Aquela tartaruga atravessou a Revolução Francesa, atravessou... brilhante. Presenciou todos e vocês estão ótimos. Todos os momentos históricos, né? E o Rafael Ponzi também, que fazia um médico alucinado, que ficava impressionado porque ele começava a estudar as mutações que aconteceram. Porque a tartaruga, num determinado momento, ela era uma tartaruga. Mas no meio de um bombardeio, acho que foi em Guernica, ela não aguentou e ficou em pé e começou a correr, aí começou a sofrer a mutação na espinha, né? E é muito interessante a peça, era muito boa. Eu acho que a tartaruga do Darwin, eu até cito no meu livro, acho que chama Harriet, né?
É isso mesmo, lembrei. Harriet. Ela viveu, acho que 400 anos, uma coisa dessa. Assim. Você sabe que toda hora alguém me manda uma foto de uma tartaruga, alguém vai para... Não, toda hora, olha, eu recebo pessoas que vão para as Ilhas Galápagos e aí lembram e mandam uma foto sentada em cima de uma tartaruga de 400 anos. Né? Alguém lembrou do Amigo da Onça, uma peça que eu gostei muito de ter feito, foi o Amigo da Onça. Tinha o Chiquinho Brandão, que foi um ator mitológico no Rio de Janeiro. Nós demos o nome da Casa da Gávea, do teatro, da sala da Casa da Gávea, Sala Chiquinho Brandão, em homenagem a ele, que era um ator fabuloso, que fez o Amigo da Onça. Andréa Beltrão, Eliane Giardini, Cristina Pereira, Antônio Grassi, Rafael Ponzi, Marcos Breda, Clóvis Bueno. O Chico Caruso escreveu. Nós ficamos um ano, por isso que eu digo, um ano na casa do Chico, toda noite. O Petraglia está dizendo que ele patrocinou? Pode ser, sim. Pode ser, sim. Ricardo Petraglia, aliás, a sua live com o Ricardo Petraglia foi genial. Foi um barato, né? Foi o maior barato e muito esclarecedor. O que eu passei a ser seguido de maconheiro virou um troço... Pô, são gente boa, são gente boa. Não, mas olha só, eu estava quando ele falou, agora você está cheio de maconheiro de seguido, eu fico tranquilo, porque eu não conheço nenhum maconheiro do mal. Eu não conheço, é tudo paz e amor. É tudo paz e amor. Vamos para a televisão? Vamos. Você é um cara que faz o teatrão, né? Existe um preconceito muito grande que eu não compartilho em relação à televisão. Aí eu estava até pesquisando e tal. Fala em você, vem o Theo. Theo, né? Cruzes. Te incomoda você ficar com essa marca de um personagem? Não é questão de ser supérfluo. Se o público gosta, é maravilhoso. Como é que era o Cruzes dele? Cruzes. Aí fazia uma boca. Era minha irmã. É gostoso você fazer as pessoas rirem. Quando você pode sim, esse tema sempre teve muito presente. O Amigo da Onça é uma reflexão sobre a criatura engolindo o criador. Uhum. Né? O Péricles foi engolido pelo Amigo da Onça. Claro. O Amigo da Onça tomou conta do Péricles. O Quino não. O Quino ele destruiu a Mafalda. O Angeli acabou com o Verdosa lá, não sei o nome. Mas porque eles sabiam que o Péricles não. O Péricles foi possuído pelo personagem. Eu tenho dois... esse do Cruzes ainda as pessoas riem, você cede assim, o cara do lixo fala assim, Cruzes, ele tá tirando sarro. Aí você brinca, daí você faz Cruzes e dá risada, você faz assim, pô, tudo bem, né? Eu acho a glória isso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas, assim... Agora, às vezes você pode ser, vamos dizer, ficar só num personagem. Isso que você disse, às vezes você fica, mas... Isso é o grande perigo da televisão. Quando o camarada emplaca um papel, passa a escalar ele sempre para fazer a mesma coisa. Mas isso não acontece com você. Que outros papéis, assim, fora... Você aquela raridade, trafegar da comédia ao drama... e que se diz que fazer rir é mais difícil do que emocionar. Outros papéis de televisão que te marcaram, não é que marcaram o público. Eu fiz na Bandeirantes, Os Imigrantes, eu fiz o André Amadeu, que era um pouco eu mesmo, né? A história do imigrante italiano. Então, fiquei 2 anos quase fazendo esse personagem. Passou por muitas fases, assim. Ele foi deputado federal, uma hora foi vereador, depois ele foi um homem, foi lá em cima, caiu. E esse foi bem marcante. André Amadeu. Depois teve também Ipiranga Pitiguari, que fazia uma novela do Aguinaldo Silva, que fazia... Era um prefeito, assim, uma mistura de César Maia com Collor, andava com uma... Você lembra que o César Maia andava com umas bermudas, assim? E ele andava como se fosse um estilo, assim, meio inglês, né? Assim, lembra que teve esse momento? E com o casaco nos 40 graus. 40 graus. E entrava em açougue e pedia sorvete. Você acompanhou bem esse momento. Então, esse personagem marcou muito para mim, o Ipiranga. O Timóteo
que é o personagem, eu acho, ainda mais do que o Teodoro Pereira, o Timóteo foi mais marcante. Porque o Timóteo foi no momento que a televisão era, sei lá, a audiência era 70 pontos, entende? Quando a gente fez... eu fiz outro personagem também do Silvio de Abreu, o detetive que resolvia o caso da sétima vítima. Parou o Brasil inteiro para ficar. Foi quase ao vivo. Nós quase entramos no ar ao vivo, não é? Então, esse personagem da televisão, de novelas, cada um tem uma. Às vezes alguém fala, eu gosto muito de Wanderlei. Eu falei assim, Wanderlei era Mulheres de Areia. Eu fazia o papel do namorado mau da gêmea má. Porque tinha quatro possibilidades: o namorado bom e o namorado mau da gêmea má. E o namorado bom e o mal da gêmea boa. Então, parecia um caleidoscópio. As pessoas ficam subestimando, falando mal de novela, mas eu, na época, quando eu estava na Globo, eu cheguei a fazer um estudo. Quer dizer, a identidade cultural brasileira está na novela. Assim, você pode ver a história do Brasil, ainda mais nas novelas mais contemporâneas, Gilberto Braga e tal. São crônicas romanceadas, o que for, mas eu acho um estilo... Uma das coisas que me preocupam muito com essa história da globalização, Amazon, Apple, Netflix e tal, que são adversários muito grandes contra uma emissora que você pode não gostar disso, daquilo outro, mas é a última grande resistência da identidade cultural brasileira. Você concorda? Concordo totalmente, em gênero, número e grau. Eu nunca pensei na televisão. Você disse com relação a um tempo que as pessoas tinham preconceito com televisão. Eu nunca tive. Nunca tive. Nunca pensei também em fazer parte desse mundo. Me parecia muito distante, porque eu tinha me formado na Escola de Arte Dramática, ali com 22, 23 anos, e daí eu fui dar aulas na Universidade de Campinas. E daí eu estava empregado, um emprego pequenininho, mas era um emprego público, não é? Eu era professor da Universidade de Campinas, da Unicamp, e poderia fazer até uma carreira ali dentro da universidade. Pô, estava bom, eu já tinha um carrinho, aí já comecei a comprar uns tijolos, fazer uma casinha. Aí, então, Eliane foi fazer uma novela na Bandeirantes, e eu fui levá-la, e o Abujam falou, mas você também é ator? Eu falei assim, pô, eu sou ator, sim. Ele falou, você vem aqui, e me botou numa novela, olha. Mas eu não pensava na televisão, sabe? Agora, uma vez que eu comecei a fazer televisão, eu gostei muito. Eu gosto muito de fazer televisão. Por exemplo, quando nós fizemos Tieta, pô, aquela campanha toda de Lula-Collor, ela foi vivida dentro da novela Tieta. Sabe, corria no sangue da Tieta aquela eleição, porque tinha Paulo José com Brizola ali discursando, Armando Borges falando de Brizola nos bastidores, né? Joana Fon com Brizola, eu com o PT, aquela empolgação. Parava a gravação. Tive um dia que parou uma gravação, desceu o Daniel Filho e falou assim, pô, vamos discutir aí como é que vai ser o próximo programa de TV do PT para ganhar do Collor. Era muito interessante isso tudo, né? Mas eu digo, as novelas, elas incorporam muito, né, o clima que está no ar, né? Por causa da passagem do tempo ser tão longa, né? A vida vai se imprimindo ali, né? Por 8 meses. 8 meses. Quando eu falo em identidade cultural, não só do registro histórico, crônica e tal, mas também outro estudo que eu fiz, agora até diminuiu, mas assim, a própria MPB era alavancada, as trilhas, você lembra que tinha trilha nacional, trilha os caras eram conhecidos porque era abertura de novela. O cara emplacar uma abertura de novela... Tinha um estudo que eu vi que é o seguinte, o Brasil era um país que mais consumia
música nacional. A Argentina consumia mais música americana, Uruguai e tal, não sei o quê. Essa questão de identidade cultural é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque hoje não se invade mais com tanque, né? Se invade com cultura, né? Mas eu acho que a novela ainda tem uma força grande, né? Quer dizer, embora tenha reduzido de 70 para 30, 30 é muita coisa. Pra caramba! 30 é muita coisa. Por exemplo, está passando agora em Portugal Império. É impressionante, as pessoas veem como veem. Eu estava fazendo agora a excursão dessa peça, Autobiografia Autorizada, eu estava numa excursão por Portugal. Eu fiquei 3 meses cruzando Portugal inteiro, levando a peça para todos os lugares, né? E é impressionante como a novela teve uma função em Portugal. Por exemplo, a Tieta, onde eu fiz Timóteo, coincidiu que caiu a ditadura do Salazar e eles começaram a ver novelas brasileiras assim, Roque Santeiro, Tieta, que tinham um molejo com a música, com a sensualidade. E Portugal era muito fechado, estava muito escuro, né? Eram libertárias, né? E eles falam muito isso, eu ouvi muito falar nisso. Então, é o que você disse, a importância da televisão. E outra, da gente estar falando o nosso sotaque, né? A gente está falando a nossa língua, né? O tempo, no horário principal, né? Não, a experiência da novela é uma coisa... Eu duvido que acabe a novela, né? Paulo, você mesmo... Eu ia entrar nesse assunto, quando você levantou a bola e falou as 2 letrinhas. Política. PT. Não, PT. Você falou PT. Não tem como olhar para você e não lembrar... Você ainda é um militante do PT? Você ainda é petista? Eu acho que sim, né? Eu não vou... Eu sempre... A minha vida inteira... Hoje eu estou escrevendo minha autobiografia aqui, porque peguei a peça, agora estou ampliando um pouco a peça, né? Porque a peça eu tive que reduzir e agora eu estou querendo chegar aos dias atuais, contar um pouco dessa minha história com o PT, das idas e vindas. Eu tive movimentos que eu recuei, tive movimentos que eu fui mais presente. Hoje eu vejo de uma perspectiva onde eu me coloco assim, talvez até mais para o PSOL do que para o PT, mas eu vejo o PT com muita alegria em alguns lugares. Eu vejo o PT fazer trabalhos incríveis. Por exemplo, no Piauí, o Wellington Dias, minha mulher é piauiense, né, a Dadá. E então, cada vez mais, eu fui em diversos festivais de cinema em Floriano, no sertão do Piauí, eu fui em festival de teatro. Então, eu tenho ido muito para o Piauí e vejo um trabalho ótimo de um cara do PT que transita em todas as esferas, que conversa com todos, que é um cara gentil, um descendente de índios, né? Gentil. Olha só, que partido que lança, né, um cara como esse? Então, o PT tem uma coisa, que partido que lança a Benedita? Teria sido lindo se a Benedita fosse eleita. Não dá, não deu. Sim, mas... Não teria sido mais lindo se o PT... Assim, não vou discutir se é culpa do Ciro ou se é culpa do Lula, mas assim, a gente viu que, por exemplo, nessa última eleição municipal, o sectarismo continuou do lado do PT. Aqui no Rio, se fizesse uma pesquisa, o Freixo tinha mais condições de eleição do que a Benedita. Aí lançou a candidatura própria. Em São Paulo, a mesma coisa. O Boulos era o melhor candidato. O PT não faz uma autocrítica com esse sectarismo, não? Não, eu acho que não. No segundo turno em São Paulo, eu acho que aí são as peças que se movem politicamente. Eu não costumo interferir muito. Agora, eu votei tranquilamente na Benedita, no Rio de Janeiro. Votei tranquilo na Benedita, né? E no segundo turno votei tranquilo, né? Como todo mundo, contra o Demo, né? Mas se no segundo, eu não vou julgar o Eduardo Paes, mas se fosse Eduardo Paes e Freixo, você votaria em quem? Votaria no Freixo, né? Mas o Freixo não se viabilizou. Eu não sei se o Freixo quer. A gente às vezes tem que pensar isso. O Freixo teve seu irmão morto, né? O irmão dele morto. Imagina, ele fez a CPI da milícia. Imagina que delícia que é você sair aí pelas quebradas da cidade
pedindo voto e correndo um risco muito grande. Eu não sei, eu fico pensando nisso também. Eu falei assim, será que ele queria mesmo? Eu fiz uma entrevista com o César Maia e ele tem que bater continência, que ele entende, se pode até não concordar, que entende, ele falou exatamente isso, que ele acha que o Freixo, no fundo, não gostaria de ser eleito. Isso que você está não é ser eleito, é que você teria que fazer uma campanha e ele sabe qual é a situação do Rio no momento, e ele perdeu o irmão dele nessa guerra. Né? Então, quando se me pergunta... o irmão dele, a Marielle... Poxa, né? Não, nós estamos... Quando o João Willis anunciou que estava indo fora, eu falei, não, que exagero. Hoje eu acho que ele fez muito bem. Muito bem. Não, mas nós sabemos disso. Nós sabíamos disso no momento que ele foi embora. Todo mundo percebeu isso. Sabe o que acontece? Não adianta, nós estamos... enfim, aí a gente vai... tem esses caras que escreveram livros incríveis. Eu recebi agora de uma dupla de jornalistas do Globo, um rapaz e uma moça, esqueci o nome agora na hora de falar, né? Mas mataram Marielle, que é uma grande reportagem e uma reflexão sobre a morte da Marielle. E tem outros livros, né? Essa moça que ganhou o prêmio agora, acho que é Fernanda o nome dela, que escreveu sobre o que foi a eleição a última eleição do ponto de vista das fake news e da utilização dos WhatsApps, do disparo, aquela foto clássica que tem todos aqueles celulares assim em cima de uma mesa assim enorme assim, com celulares, milhares de celulares transmitindo mensagem. Porra, aquilo ali, a mulher está ganhando prêmio. Essa repórter está ganhando um prêmio agora na França, né? E no entanto, isso, né? Ninguém vai ameaças e tudo. Né? A gente não está enfrentando partidos e tendências, está enfrentando milícia, né? Sabe o que é? É que existe, isso aí existe uma coisa assim, o governo tem um objetivo e o executa com rigidez, entende? Perseguir os inimigos e destruí-los. Esse é o lance. É você identificar até onde aquele cara vai poder nos atrapalhar muito, como vamos... aí através das fake news, através de redes que se formam e atacam. Essa moça que escreveu o livro, né, que conta essa história, né, como é o nome dela? Da Folha de São Paulo. Poxa, putz, me esqueço o nome. Recordando também. Mas não é só fake news, não. É ameaça de vida mesmo, de morte, melhor dizendo. É um período obscuro, sombrio, porque... Não sei se você acompanhou, eu não resisto a contar a história. O Bonner, os filhos dele começaram a receber telefonemas, entendeu? O Bial, ele deu uma entrevista para mim antes dele falar no programa dele, chamando o Bolsonaro de criminoso e demente. Eu mesmo, porque achei que do ponto de vista jornalístico foi muito bacana. Eu falei, cara, se cuida, porque... Patrícia. O Graci falou o nome da moça. Patrícia Campos, eu acho o nome dela. É uma jornalista incrível. Né? Mas aí que está. Isso é uma barra pesadíssima pela qual nós estamos passando. Tem as razões todas para que isso tivesse acontecido. Né? Também vamos cair na mesma história. Mas por que o Lula não pôs o Ciro? Por que não sei o quê? Quer dizer... Não, eu sempre faço essa pergunta, para mim é recorrente. Eu recomendo a leitura do livro do Cristóvão Buarque, não sei se você já não leu, que eu não gosto do título em português, mas em inglês é Como a Esquerda Elegeu a Direita no Brasil. Na verdade, a gente viu que nem foi a direita, foi a extrema-direita, mas acho que tem lá os 20% que reconhecem nele um caminho, mas acho que esqueceram os princípios, o princípio básico do Partido Comunista Brasileiro, que independente da ideologia, como partido, ele era imbatível. Assim, tem mais coisas que nos unem do que nos separam? Tem. Então vamos juntos, a gente resolve depois as diferenças lá na frente. Acho que está faltando um pouco de humildade, sei lá. Mas é que essa união da esquerda que é cobrada. Agora, os partidos mais progressistas, de centro-esquerda... Na Câmara, né? Se juntaram agora.
Se juntaram agora. Eu acho que isso é um... Aí lançaram um monte, o Merval falou, pô, o PT está pensando em ir para o Arthur Lira. Não, o PT fechou com os outros e foi junto. Eu achei muito, muito importante isso. Isso fala com a próxima eleição presidencial. Esse bloco se formou. Essa é a coisa mais importante no momento, é a luta principal, né, que acontece, porque senão é a derrocada absoluta, né? Mas o que eu digo é o seguinte... O pessoal, eu estava até para checar com o Freixo, o pessoal não entrou, né? Não? Não vi a sigla ali, não. Mas acho que vai entrar. Eles vão lançar um candidato próprio? Bom, enfim. Bom. Eu fico muito irritado com a esquerda, sabia? Porque a direita... Mas é que a esquerda... Mas pensa bem. A esquerda, a gente tem que ter uma compreensão. Não é ficar irritado com a esquerda. Não adianta. Na esquerda estão quadros maravilhosos, muito mais afinados com a ideologia. Acontece que a função da esquerda em si é lutar contra a natureza humana, porque naturalmente o homem quer tudo para ele, aí a mãe dá uma pequena esquerdizada, não, vamos seu irmãozinho aqui mais fraco, divide com ele. Então a esquerda está nessa função. O cara de direita está tranquilo, ele está defendendo dele e falando assim, não, isso é meu, foda-se, eu vou pegar tudo para mim. E no Brasil, na maioria das vezes, sem ética, em alguns lugares, de forma elevada e tal, e coisa, mas enfim. Aí o cara de direita está tranquilo, porque não tem muitas complexidades intelectuais, ele vem da zona rural, ele é ruralista. Não, o cara de São Paulo, você viu a trajetória do cara de São Paulo, que assediou a moça na própria Assembleia? E o cara é do Fernando Henrique. Cidadania, eu falei do Partidão, que é o PPS, que era o PCB, né? É um partido. Eu não sei, eu não sabia disso. Eu achei curioso a ligação dele com o PCB. O PCB virou PPS, Roberto Freire, que é um partido respeitável, e depois virou Cidadania. Então quem comanda a cidadania é o Freire. É o Freire. E trajetória interessante de ser estudada, né? Profundamente. A do Freire, né? Bom, enfim, mas o que agora dizer... isso é interessante, né? Que machismo não tem ideologia, não? Não, mas é que veja bem, eu fui ler um pouco, alguém me mandou a história dele. Ele chama Fernando Henrique por causa do Fernando Henrique. Ah, que fofo. É fofo. E aí tem toda uma ligação ruralista. O Fernando Henrique tem fazenda nessa região deles, Botucatu, fazendas em áreas, plantando cana em área de preservação da natureza. É mesmo? Caramba. É isso aí. É por isso que eu digo. Mas você e o PT? Assim, é uma pena. Eu preferia, por mim, eu sempre tentei ser um pouco conselheiro. Olha que burro, ou que, né, não sei porque me meti tanto nisso. Eu queria ser conselheiro do Lula. Até hoje eu sou um pouco assim, mando um recado para ele. Fala o seguinte, Haddad, bota o Haddad já, bota o Haddad para viajar o Brasil inteiro agora. Eu mando um recado assim para você. E ele responde? Não, mas eu mando. Mas sempre foi assim, nunca me deu ouvido. Se me desse ouvido, vou contar uma história, você, repórter, você gosta disso, né, jornalista. Na eleição de 89, o Lula falava no primeiro momento do debate e falava no último momento do debate, de acordo com o sorteio. Ele abria o debate e ele fechava o debate. Eu falei assim, bicho, não tem jeito de você perder, meu. A primeira e a última palavra. Primeiro pênalti você vê direitinho como que você vai bater. Agora o último, me escuta, Belo, eu vou falar para você. Quem bateu para... Vou bater para tu bater para tua patota. Chico Anísio, né? O Pasquim que falava assim, vou bater para tu bater para tua batota. Aí eu falei para o Lula assim, você, quando chegar ao fim do debate, você tira a carteira profissional, mostra ela para a lente da câmera e fala o que você quiser, meu. Mas fala alguma coisa, porque aquela azulzinha
que é o documento do povo, você vai falar o que você quiser. Aí a gente estava assistindo o debate, Lula estava indo mal, esbarrava na bancada e tropeçava no microfone, pelo menos na edição estava bem assim, né? Porque na real ele ganhou aquele debate dos indecisos, que era o grande item da pesquisa que não foi revelada, mas daí a gente pode falar um ano sobre a edição do debate. Mas... não, foi um... Eu não estava na Globo na época, eu fui depois, quando a gente montou um site, como se fala, né? Assim, de erros históricos, foi na minha gestão. E era o que abria ali, não podia ter sido, debate não pode ser editado. Eu cheguei a propor, já que você puxou o assunto, que nos debates seguintes, cada partido mandasse a sua versão do debate. A gente levava para o ar, mas não toparam. Mas eu não estava... Mas é boa ideia. É muito criativa, muito boa. A versão de uma e de outra, mas aí não toparam. Eu não estava na época, assim, mas foi um erro, você não pode editar. Nesse quadro todo, você é uma pessoa com esperança? A esperança é o último porre. A esperança é o último porre. Se for, talvez seja um chavão, mas o Paulo Freire, ele respondia às Boal também, esse pessoal que eu gosto muito de pensar neles de vez em quando, no Boal, fazendo teatro do oprimido, né? Quando eu faço minha peça online, eu sinto que eu estou respirando por aparelhos e que eu estou fazendo o teatro do oprimido. Sim, nós estamos vivendo sobre aparelhos, mas de uma maneira, nós estamos conversando de uma forma que talvez que a gente nunca conversou, talvez. Né? Nós estamos tendo essa oportunidade, graças a esse momento, a essa dificuldade, de fazer esse contato. E, pelo menos, desde a semana passada que você falou disso, eu venho pensando em você, e a gente está conectado dessa maneira. Então, esperançar. Esperança do verbo esperançar, sim, que me move, que me dá vontade de continuar me metendo nas coisas, participando, acreditando, tentando fazer com que outras pessoas acreditem também que a solução é através da educação, que a solução é através da paz e não da violência. Por isso que eu entrei tão de cabeça na campanha do Haddad, porque era tão bom, né? Se é PT ou se não é, se ele tinha que ir lá falar com o Lula, mas era um homem tranquilo, um homem do bem, assim, calmo, né? Que não... imagina como seria diferente, né? Porque, que raiva que essa tão grande do PT. A gente tinha um ministro da Cultura bacana. Claro que eu preferia que o Lula não tivesse o sítio lá, Atibaia, porque ele não ficou no sítio dele, entende? Me enche um pouco, isso é um problema. Assim, você... né, a gente tem que mudar também a cabeça da gente, porque a coisa do poder é muito forte, ninguém fala nada para ninguém, ninguém chega para o poderoso. Por isso que nas peças do Shakespeare tinha aquele palhaço, né, o bobo da corte e tal, para falar para o cara, ninguém chega e fala. Eu tive uma felicidade total com relação ao Lula no tempo que ele estava eu sempre que eu fui a ele, eu fui com uma proposta, com um projeto, né? Fui com uma ideia então eu falava as coisas. Eu falava, não, TV Brasil não. TV Brasil não. Toma a TV do Silvio Santos, pô. Toma a TV do Silvio Santos. Faz o seguinte, vê se está cumprindo as normas. Se está apresentando jornalismo, se está apresentando... Parece um cassino. Para não acharem que você é radical, a Constituição, quer dizer, o sistema de concessões, exige que todo canal de televisão tenha 5% da sua programação de jornalismo. Ele colocava, nesses 5%, o programa do Ratinho. Não, só para dizer que não é questão de perseguir ou tal. Ele não cumpria. Ele não cumpria. Tem que exigir cumprimento, né? A gente batalhou muito na lei. Eu fui muito envolvido durante anos e anos, porque nós que viemos do teatro amador, a gente tinha noção da importância da TV regional, de você poder ter um espaço regional
Porque você não é um artista. A partir do momento que a televisão se impõe como um veículo de comunicação e dramaturgia perto do cinema, entre o teatro, a televisão, o ator que não tiver nessa aí não é ator. O pai do cara não considera ele ator. Pô, mas que ator que você é que você não trabalha na televisão? E tinha produção de televisão regional na época, né? Lá pelos anos 50, 60, 60, tinha no Ceará, tinha, né, Fortaleza, tinha onde aparece o Renato Aragão, o Ari Fontoura aparece na televisão no Paraná, em Curitiba, né? Então a gente começou a sonhar em ter uma lei que obrigasse as emissoras a terem produção regional. A de Jandira Fegali ficou anos. Ficou essa lei. Projeto. Mas, esse projeto. Mas sabe por quê? Não passou. As afiliadas. Vou explicar por que não passou, porque aí eu estava lá. As afiliadas não tinham o menor interesse em investir, sabendo que tinha um programa prontinho da TV Globo para ela apenas botar no ar. Entendeu? E aí eles geralmente, que eram donos eram políticos, usavam aquela parte do jornalismo que eles tinham que fazer só para dizer que era dali, sempre a favor deles. E aí cria-se Sarney, cria-se Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos. Não, eu trabalhei muito nessa questão aí. Eu fui uma assim, burrice dessa. Você sabe por que a Globo parou de vender novela, ainda tem as antigas, para Portugal? Porque o público português, num determinado momento, passou a ficar interessado em ver a sua cultura e não o que é o bar da Dona Jura para um português. Eu acho que foi uma ganância burra das afiliadas regionais não imaginar que o público local estaria muito mais interessado em ver seus artistas locais, sua cultura local, música local. A ideia é ótima, porque ela vamos dizer, capilariza. Ela capilariza. Você sabe que durante muito tempo a gente via em Sorocaba o treino do Flamengo. Depois você começou a ver o treino do São Paulo. Mas eu gostaria muito de ver o treino do São Bento. Eu vivendo em Sorocaba, queria ver. Agora tem isso. Hoje já está muito mais assim. A emissora TV Tem, lá de Sorocaba, era do Ávila. Lembra do Ávila? Claro. Ávila morreu. Ávila. O pior que dizem que era a Vila. A Vila. Era árabe, mas aí como ele ficou mais rico, virou Ávila. O Ávila, ele comprou 4 emissoras no interior do estado de São Paulo. A Rede TV Tem, ela abrange 48% do território de São Paulo. Assim, é arrasador, é muito bacana. Eu sempre que eu faço teatro, no lançamento do meu filme, eu sempre me dirijo a eles e a gente divulga juntos, assim, porque essa parte do interior de São Paulo me interessa muito, sempre emocionalmente. Aí já estou com a minha família, já estou na minha praia. Né? Eu ia falar aquela fase clássica, né? Você saiu de Sorocaba, mas Sorocaba não saiu de você, né? Você fala com uma nostalgia. Você tem aquele sonho de, quando aposentar, ficar velhinho, voltar para lá, não? Não. Não. Como eu fui um sorocabano apaixonado pelo Rio. Naquele buraco lá onde eu morava, lá naquele buracão, a minha casa ficava no lugar mais baixo de todas. Mas tinha uma que tinha mais embaixo ainda que a minha, que ficava lá embaixo. Eu tenho até esse meu amigo mora na Suécia, Joca. Eu acabei de falar com ele, João Lins de Albuquerque, está lá em Estocolmo, disse que deu merda lá total, disse que aquele plano deles foi uma droga, porque eles acharam que ia ser... Não, nosso povo é mais educado, não precisa... Cada um vai saber como se comportar, ninguém se comportou e tiveram... Né, E esse cara, quando eu era amigo do irmão dele, mais novo, e eu ficava vendo ele botava um terno, ele ia na faculdade de Direito, depois ele foi para Itamaraty, de repente ele estava em Estocolmo, e do Rio de Janeiro, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele mandava cartas, vinha escrito assim, Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Então eu via o irmão dele receber as cartas da Avenida Nossa Senhora, eu falei assim, pô, eu sou exatamente aquele cara que acha que o Rio de Janeiro
É o lugar mais maravilhoso do mundo. Você morou em Lisboa, né? Você morou em Portugal, maravilha. Eu Eu também amo. aprendi. Não, olha só, é uma qualidade de vida incomparável. Lisboa é tipo um Rio de Janeiro que deu certo, qualidade de vida. Mas tem a frase que é atribuída ao Tom Jobim, sabe qual é, né? Diz que Nova York é uma maravilha, mas é uma merda. O Rio de Janeiro é uma merda, mas é uma maravilha. Eu É não isso aí. consigo entender como é que eu tive. Por que que eu saí daqui? Porque acho que era. Mas acho que tem uma música até de retirante e sair para depois poder voltar. Mas eu estava falando que o Sorocaba, que vem para você, não é o Sorocaba, é aquele retrato na parede. É a minha construção, do É, Sorocaba, tinha footing, é minha Rimini, como dizia o Fellini, né? O Fellini, toda aquela obra do Fellini, né? Vamos me dar a mim mesmo a pretensão de ser um pouco feliniano, né? Eu me lembro daquele navio e de como me comoveu quando eu vi os filmes do Fellini, e eu tenho todos, e eu fico vendo, revendo, né? Faço curso, teve um curso agora há pouco qual- tempo. a sua autobiografia é É um pouco. A É uma Macorde coisa. Sorocabana. Exatamente. A Fera na Selva também eu fiz em Sorocaba. Eu trouxe o Henry James, né, de Londres para Sorocaba. E ficou interessante. Né? Eu acho que essa coisa desse. Eu sempre tive a coisa da cultura caipira. Me apoiei muito na cultura caipira, como ele descreve o Antônio Cândido. O Antônio Cândido, no Parceiros do Rio Bonito, por exemplo, ele fala sobre. Porque é muito forte a cultura caipira. Né? No fundo, são aqueles caras que vinham desenhando, vinham fazendo aquelas expedições culturais que chegam ali e isso acontece em São Paulo. É a origem da cultura brasileira, né? Está ali também. Se você vê o Maltner falar sobre isso, como que é incrível. A gente tinha a Casa da Gávea. Durante 25 anos fiquei ali com a Casa da Gávea, né, no Rio, que era uma forma de eu agradecer o Rio por ter me recebido. Porque quando eu vim para o Rio só teve coisa boa, né? Enquanto eu estava em São Paulo, era uma luta, né? Pá, trabalhar no banco, depois estudar de noite, e aquele trabalho danado para pagar as contas no fim do mês e tal. Quando eu vim para o Rio, eu vim na TV Globo. Claro, eu não tinha avião ainda, eu vinha de ônibus. Eu estava na capa da revista Vogue Homem e num busão, vindo de São Paulo no busão. Aí eu chegava meio disfarçado assim na hora de entrar no busão, né? Porque eu não queria ser incomodado, né? Mas aí eu entrava assim, quando eu ia me cobrir, o Luiz Carlos Arutin, lembra do Arutin? Que ator maravilhoso. Ele estava lá no fundo. Paulo Beck, ele falava, vamos conversar. Pô, todo mundo ficava sabendo que eu estava dentro do ônibus. Eu não sei se você reparou que eu botei baixinho para não ter problema de copyright. Quer dizer, essas grandes empresas de internet vivem de ferrar o copyright para valer, e quando a gente bota um trechinho, eles ficam nervosos. Eu botei como fundo da tua chamada o Clube da Esquina, que eu achei que tinha muito a ver, que era uma coisa de Minas, do interior. Eu quis botar Romaria, mas Mas não tem a coube ver também. direitinho. Romaria tem a ver. A minha música é Cascatinha, são Nossa. Guaranhas. Em Jararaca Sorocaba, e Ranchinho. Jararaca, Pedro Bento, Zé da Estrada, ainda tudo bem, mas Tonico e Tinoco. Nossa. Tonico e Tinoco era o grande que rodava. E meu pai e minha mãe falavam com muita paixão de Cascatinha, que era uma dupla negra, um casal bonito que cantavam guaranas, eles cantavam Índia. Índia, seus Seus cabelos nos cabelos ombros nos caem. olhos. É lindo. Tá. Aí vem a sanfona. Tararara. Muito bonito. E Acho que há uma diferença grande entre música caipira e música sertaneja, como a sim, gente está não, acostumado. sem, Tem não, boa coisa sertaneja, mas é uma outra história. É raiz mesmo, é um troço bonito pra não, caramba. tem uma coisa muito forte, porque a música caipira, ela vem por exemplo, o cururu, que é o repente caipira,
que é como o repente nordestino, só que é o repente caipira. Ele vem dos índios sendo aculturados pelos padres com as violas. Os padres, tinha pensado nisso. Né, os padres percebiam que as violas atraíam os índios e acalmavam, atraíam. Eles faziam rodas e nas rodas surge a terça. Tudo cantando junto com aquela voz lá em cima, na terça. Né? Por que eles cantam daquele jeito? Aqueles dois homens fortes, com aquelas calças de couro e aquele negócio que canta com aquela vozinha esganiçada. Né? Aquilo lá vem lá da cultura. Isso é a raiz. É isso que vai na veia do cara. Exatamente o que a gente mais estranha é o que vai na veia, que é a raiz total lá. Raiz. Né? Eu fui muito ligado nisso, porque a cultura caipira, eu fui muito influenciado por Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, por exemplo, assistia novela. Eu morava lá em São Paulo, ali perto da PUC, ali, esqueci o nome do bairro agora, ali da PUC de São Paulo, e eu estou indo na feira e o professor Florestan Fernandes me parou, eu quase caí de quarto, eu era fã dele total. Ele falou assim, eu assisto você na novela, você está fazendo um trabalho ótimo. Eu falei, caraca! O Florestan Fernandes, passei a vida inteira como fã dele. Aliás, o filme Cafundó que eu fiz, ele fez a tese seminal, que depois Fernando Henrique utilizou no Negro no Mundo dos Brancos, que é um livro editado por ele. Parece duas histórias. O Florestan influenciou muito o Fernando Henrique nessa questão, basicamente, da negritude, principalmente, né? Na compreensão. O Florestan tem livros de xingamentos, ele recolhia para saber como que o preconceito se desenvolvia através das piadas, dos xingamentos. É sensacional. Paulo, antes de terminar, tem uma pergunta padrão que eu faço em todas as entrevistas, que é: qual é o sonho que você quer ver se realizar? Pode ser um plano individual ou coletivo. Tem muitos, né? O sonho coletivo é que a gente pudesse que o Brasil valesse, né, para o futuro, né, para que ele não fosse destruído, né? Eu tenho medo da destruição do Brasil, que se opera de uma forma muito violenta. Sei lá, quando eu vejo as queimadas, eu às vezes tenho vontade de desligar a televisão, eu tenho vontade de fugir disso. Quando eu vejo notícias da morte das crianças, nós não podemos ficar mais deixando essas coisas acontecerem. Então, né, parece tudo tão óbvio, mas, puxa vida, esperança. E você me pergunta, eu gostaria que acontecesse isso. Meu desejo é que a gente que o Brasil merecesse ser o país que teve João Gilberto, né? São tantas coisas claras, de sinais evidentes de que está errado, não pode brigar aqui, não pode destruir aqui, mas fazer o quê? Houve um acontecimento, na Fera na Selva, o personagem fala assim, nós estamos todos no colo dos deuses. Então, aconteceu o que não deveria ter acontecido, né? Aquela tentativa de assassinato, aquilo desequilibrou tudo, né? Aquilo para mim é interferência, parece uma peça de Shakespeare, ou sei lá, Deus ex machina, né? Quando entra alguma coisa de fora e fala assim, vai acontecer agora isso aqui, ó. Putz, olha que drama que vai acontecer. Aí não tinha jeito mais, aí até ali dava para ganhar. Imagina, segundo turno, debates, o Haddad jantaria o Bolsonaro nos debates e ganharíamos. E aí teríamos um cara tranquilo, e aí ia ter lá um monte de gente do PT, o seu abai, mas e a ideologia de gênero? E existe um projeto por trás disso, né? E esse projeto que a gente pensava que era minoritário, né? De repente colou, deu cola. Eu fiquei com a impressão que o Bial não se incomodou com a eleição do Bolsonaro. Hoje o Gabeira fez um meia-culpa muito suave, assim, en passant, né? Falou assim, eu realmente subestimei. Você viu a coluna dele? Eu li muito a coluna do Gabeira. Não leio, mas assim,
sem querer defender o Bial, ou o Gabeira, que existe uma diferença entre você saber que faz parte da democracia ter uma alternância ideológica. Você vai ser esquerda o tempo todo, direita. O problema é que o que veio não foi a direita, né? Mas é isso que eu digo. Não foi a direita, né? Mas aí que tá. Será que o Gabeira não conhecia? Eu acho que boa parte da direita está arrependida hoje da eleição. Mas eu digo o seguinte... Mas vamos pensar do ponto de vista do capitalismo mais selvagem. Esse cidadão, ele nega a pandemia, dizendo que o isolacionismo ia prejudicar a economia. Aí surge a possibilidade das pessoas poderem trabalhar graças à vacina, e ele está sabotando a vacina. Isso não é direita. Isso é... Não, aí é monstruosidade. Aí é monstruosidade. Mas eu creio que isso vai derrubá-lo. Não quero, não é predição nenhuma, mas eu acho que vai derrubá-lo, não é possível, vai derrubá-lo. Acho que quando isso for mostrado de uma forma consequente, cobrado, e eu acho que se enrola muito na televisão, a televisão se afastou muito. Eu não aguento mais, eu vou ver o Jornal Nacional, aí começa a passar aquele monte de letreiros, coisas falando daquele projeto, sai aquele trecho, eu já mudo de assunto. Porque se eu não consigo manter a atenção, sabe o que eu estou falando, né? Eu não sei como isso se chama no jornalismo. Pega o processo, vai, foca, puxa, eu acho que lê. Ele fica muito com videografismo. Exato. Aí desumaniza a situação. Alguém entendeu? Tem que falar. Abre uma torneira e cai moedinha, é totalmente diferente de você mostrar um hospital com gente na porta sem poder entrar, né? Eu fico sempre elaborando esse diálogo com o jornalismo na torcida de que não aconteça essas loucuras, porque o que está acontecendo é que tem que ter alguém que fale olhando para o espectador e que quebre. Uma vez minha irmã, por exemplo, isso que o Ratinho faz sucesso, ele pega um cacetete, dá uma cacetada, e daí ele fala um absurdo, e aí chega em alguém. Aí o William Bonner olha com muitas intenções, mas a pessoa não percebe. Como é o nome do cara que ele falou que assiste? O personagem dos Simpsons, o Homer. O Homer precisa que explique para ele. Eu acho até que tem um lado que ele é um brilhante apresentador, jornalista, mas até outro dia a Globo News se viu meio que na obrigação de de escalar um elenco todo de pretos, né? Acho que também acontece isso. Isso acontece muitas vezes o povo vê o Bonner falando, mas não é brilhante, mas não se identifica com ele. Vou falar uma coisa, Elange, minha torcida é totalmente pelo jornalismo da Globo nesse momento, com todos os meios, no jornal, papel, na rádio, Paulo, em todos os lugares. Eu vou falar assim, como eu acho que teve um período que se distanciou, hoje, assim como você tem, com todas as barbaridades que faz de vez em quando, o Supremo, a Câmara e o jornalismo são os grandes baluartes da democracia. Eu também acho. É o que segura. É o que segura. Eu admiro, eu leio assim, tenho lido muito, estou gostando muito da Revista Época. A Revista Época fez um trabalho incrível pré-eleição. Ela contou tudo que você precisava saber estava ali nas reportagens antes da eleição da época. Mas assim, a gente sempre tem que dar o desconto que eu vira e mexe, eu falo em entrevista, né? Um país com 40% de analfabetos funcionais, né? É difícil. Eu costumo dizer que esses governos não investem em educação para garantir reeleição. O seu texto de encerramento, que eu tinha te encomendado para gente... Eu vou falar. Eu queria falar uma coisa também que talvez pode ser interessante. A vida inteira sempre foi uma reflexão para mim, esse negócio de me meter a falar de política. Por que eu faço isso? Que me traz tanta dor de cabeça às vezes, e incompreensão. E eu fico pensando nisso porque eu passei por diversos momentos durante toda a minha... Você não tocou nesse assunto, mas eu toco aqui de uma certa...
diversos momentos eu passei, por que você se expõe, por que você não fica no muro? Porque seria mais simples não falar, não dar opinião. Mas, enfim, eu lembro que minha mãe dizia assim, pô, não, fica, não entra, não fala. Mas eu nunca consegui ficar no muro. Então, eu peguei um trechinho aqui só para a Divina Comédia, no Inferno, do Dante, né, com a tradução do Ítalo Eugênio Mauro. É incrível, ele fala sobre ficar no muro, né? Sobre você não tomar posição. Eu acho que esse momento fala muito sobre isso agora, né? Lembra aquela frase do Brecht, né? Que eles invadem a tua casa e não falam nada, pô, não é minha casa, é a casa do outro. Depois, na hora, eles estão entrando no seu quintal, mas você não se incomodou quando ele entrou, não, né? Parece muito isso. As almas que vês nesse amargor são dos que têm no mundo e ora deploram, vivido sem infâmia e sem louvor. Então, como diz, não cheira nem fede, né? O Dante bota esses personagens, né, que ficam no muro no primeiro círculo do inferno. Tá? É o lugar mais fodido que tem, né? Mas eu vou ler outra coisa, se você me permitir. Não, o tempo que você quiser. Quando eu fiz essa peça, eu não entendi o que a peça queria dizer. Você sabe que nós, atores, fazemos muita peça que eu provavelmente não entendi metade das peças que eu fiz. Às vezes podia estar até fazendo com uma certa destreza, sem tropeçar no cenário, conforme. Né? Mas às vezes não entendia. A Vida é Sonho, do Calderón de la Barca, é o clássico do teatro espanhol do século de ouro. Quer dizer, o fim da picada, né? E eu não entendia. Então, a história do príncipe Segismundo, que quando ele nasce, um oráculo diz para o pai dele que ele um dia vai pisar no pescoço do pai. Olha, cuidado com esse garoto que nasceu, que ele vai pisar nas tuas cãs, que são... Né? Aí ele fica com medo e tranca o filho numa torre. E deixa o filho o tempo inteiro na torre. O filho cresce na torre sem saber. E daí, no final da peça, o filho, que era o personagem que eu fazia, Segismundo, eu anotei aqui, eu vou ler, tá? Claro. Eu não lembro mais. Eu lembro que, pô, se eu contar, depois eu conto. Se eu contar não, antes, conta agora, conta agora. Se eu contar antes, as pessoas não vão prestar muita atenção. Deixa eu deixar não, pro conta final. Depois vai para o texto. Mas é cômico e daí vai atrapalhar o texto. Depois eu conto. Tá bom, eu não vou dirigir. Depois eu conto. A Vida é Sonho, de Calderón de la Barca. Esse é o monólogo final. É certo, então reprimamos esta fera condição, esta fúria, esta ambição, pois pode ser que sonhemos, e o faremos, pois estamos em um mundo tão singular que o viver é só sonhar. E a vida, ao fim, nos imponha que o homem que vive sonha o que é, até despertar. Sonha o rei, que é rei, e segue com esse engano, mandando, resolvendo, governando, e os aplausos que recebe, vazios no vento escreve, e em cinzas a sua sorte, a morte, talha num corte. E há quem queira reinar, vendo que há de despertar no negro sonho da morte. Sonha o rico, sua riqueza, que trabalhos lhe oferece. Sonha o pobre, que padece sua miséria e pobreza. Sonha o que o triunfo preza. Sonha o que luta e pretende. Sonha o que agrava e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são, e, no entanto, ninguém entende. Eu sonho que estou aqui agora, de correntes carregado, e sonhei que num outro estado mais lisonjeiro me vi. Que é a vida? Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O bem, o maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Nossa.
É bonito, né? Espetacular. Não, bonito e na sua voz, você arrebentou. Eu fiz isso. Essa é a tradução da Renata Palottini. Nós fizemos essa montagem no pessoal do Vitor, de São Paulo, direção do Celso Nunes, com o pessoal do Vitor. Mas eu usava uma barba. Eu tinha que falar esse monólogo, mas a barba começou a cair na estreia. A barba começou a cair. Porra, e era duro de fazer, porque você já fica meio com a credulidade, né? Porque nós trabalhamos com a suspensão da incredulidade, né? Você sabe, no lance do teatro. Você tem que acreditar que eu sou o príncipe Segismundo, né? Mas se está caindo a barba do cara. Paulo, adorei, porque nem tinha, não sabia qual era o texto de encerramento, mas assim, é a última minha live do ano. Eu achei ótimo que você acabou falando em sonho, né? Então, vamos sonhar mesmo para um ano melhor, depois o outro ano melhor, e depois no outro ano melhor. Vamos pensar ainda. Positivo. Vamos pensar positivo. Né? Tem muita gente boa, o país tem muita gente boa, tem muita gente muito bacana. Acho que, puxa vida, esse pessoal que está aí trabalhando nos hospitais, né? Que trabalho incrível. Pô, em Portugal, todo dia o pessoal aplaudia. Eu não sei, todos os governos do mundo fazem agradecimentos o tempo todo. Essa gente que trabalha, né? A gente queria isso, né? A gente queria isso, empatia. Mas tem muita gente fazendo coisas incríveis, né? Como você disse, jornalismo está fazendo um trabalho heróico, né? Heróico, né? Então, tenho esperança, sim. Vamos sonhar, né? Eu fiz, até outro dia eu postei um negócio, eu estava muito... eu fico fazendo postagem no Instagram, não sei o quê. Aí postei que eu quebro um coco, assim. Aí eu estava em casa de calção, saí e quebrei o coco, eu estava sem camisa, não sei o quê. Depois morreu Dona Anissete, né? Imediatamente, parecia, foi quase na mesma hora, aí eu falei assim, aí tirei. Falei assim, puxa vida... Nós que estamos com saúde, né? Essa é uma questão muito forte, né? Reverenciar os mortos. Tem pessoas que têm escrito sobre isso, né? Que esse rito precisa se fazer, né? A gente não pode se acostumar, né? 185 mil, 190, Estados Unidos 300 mil, não sei o quê. Pô, daí, mas é um Maracanã, porra. Que doido, né? Como podemos chegar nisso, né? Como já que estamos no caminho das metáforas, quebrando o coco. Quebrando o coco. Elange, olha, eu quero dizer, foi um prazer imenso falar com você. Eu gosto muito dessas lives e adorei fazer. Me reencontrei assim fazendo uma live contigo. Muito, muito legal, adorei. Não, eu que agradeço. Desde o princípio eu tinha falado, vou fazer com você, vou fazer com você. Aí vai fazendo. Mas você fez lives incríveis. Eu acho que vai ter um documento aí muito interessante desse momento, né? Com cada um que falou com você. Eu lembro da sua live com a Paulinha, né, de como a Paulinha ganhou uma dimensão tão importante hoje dentro da democracia mesmo, né? Com as ações dela, com as interferências dela, né? com o Supremo, né? Ela atua, mesmo, digamos, num canal limitado como o meu canal e minha, assim, liberdade de expressão, né? É isso que a gente está praticando e faz toda a diferença para a democracia. Bom ano para você, para todos nós, e agradeço muito. Um grande beijo. Valeu, Tchau. querido. Vou desligar aqui. Opa, Tá. isso aí.